entrar na tela junto com o Bombig e eu. Fala, Igor, tudo bom? Tá fechado seu áudio, Igor. Acho que está fechado o teu áudio aí, Igor. Abre de novo para gente. Oi, agora foi? Foi. Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Boa. Vamos lá, então. Bombig, eles publicaram essa reportagem no UOL, o Igor e a Lula, no qual eles cruzaram dados dos presos, das pessoas que foram presas, né, ou que permanecem presas, por terem participado dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, com a lista de oficiais das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da reserva. E eles encontraram algumas coincidências. Igor, conta para gente o que vocês acharam. A gente fez esse cruzamento, né, e encontrou cinco militares, quatro militares da reserva e um ex-militar, porque é um praça que perdeu o vínculo, então ele não é nada hoje em dia, entre os presos, assim. E aí a gente foi tentar entender quem eram essas pessoas, né, e contar um pouco a história delas. E, assim, pelo que a gente sabe do contexto de tudo que está acontecendo nos últimos dias, não surpreende que são pessoas abertamente golpistas e que tipo atuaram para mobilizar mesmo pessoas para um ato violento, assim. Uhum. Inclusive com publicações nas redes sociais, vídeos durante a manifestação. Então, a gente acabou conseguindo montar esse quebra-cabeça de alguma forma. Ô, Bombig, a pergunta que você vai ter que responder com a Depois ajuda da do caixa Igor, punch derrota que eu sofri quinta passada, né? a oportunidade que você tem para, né, dar a volta por cima, é como Lula vai acabar com o golpismo dos militares. É fácil, é uma pergunta É simples, né? simples, é Banal simples. de responder. E já tem resposta aqui dos. Não vou botar medo, não, mas já tem resposta aqui das Estou pessoas que estão acompanhando, tem boas assistindo o respostas já programa. da nossa audiência. Exatamente. Respostas boas. Então, Já tô colando aqui no celular, tô dando uma coladinha já aqui. fez bem, fez bem. Eu vou então passar a bola para você, porque daí você já vai conversando com o Igor, vocês já vão chegando aí numa conspiração que dê resposta para essa pergunta: como é que o Lula vai acabar com o golpismo dos militares? Eu acho que o primeiro ponto aqui é da gente ouvir do Igor, né? Bacana de conversar com o repórter às vezes não, ter essa oportunidade de falar com o repórter, os autores da reportagem. O que está lá que foi publicado, todo mundo leu, né? Deu uma bela audiência no UOL. Igor, no geral, assim, fora o que você escreveu, qual a sua sensação? Qual o teu feeling depois que você terminou essa apuração, publicou essa reportagem? Você acha que esses são casos pontuais ou a sensação de vocês é que é algo mais generalizado, que se espalha de uma maneira mais quase homogênea pelas forças? Sem dúvida alguma, eu acho que é algo bastante difundido, né? Porque, na verdade, essa não é a primeira apuração que eu faço nesse sentido. Durante a semana também a gente publicou uma reportagem anterior mostrando que um cabo da reserva participou dos atos lá golpistas, inclusive com papel de liderança em movimentos que já pedem golpe militar há pelo menos uma década, e que é muito próximo do ex-vice-presidente Hamilton Mourão e também teve agenda oficial, inclusive com o presidente Bolsonaro, à época de presidência, no Palácio da Alvorada. Aí a gente acha agora mais cinco casos, e a gente vê toda hora pipocando outros casos de militares da reserva, eventualmente militares até da ativa, participando desse tipo de movimento golpista, né? Então, assim, me parece bem claro que é um problema grave e generalizado nas forças. Assim, a gente não tem a dimensão, mas eu acho que essa reportagem tem um pouco uma dica de onde a gente de como a gente chegou até aqui, porque um dos casos que a gente trata é um militar que agora é da reserva da Marinha, um suboficial, mas ele passou para a reserva só no final de 2021. E esse cara tem muitos registros, pelo menos desde 2018, nas redes sociais dele, fazendo ativamente militância político-partidária, o que é proibido pelos regulamentos militares. Assim, o cara, na véspera do primeiro turno de 2018, ele estava fazendo bandeiraça pelo Bolsonaro. Então, assim, as Forças Armadas são muito zelosas com posicionamento político de militares que são de oposição, de alguma forma, a esse movimento. Tem vários casos de militares que são perseguidos mesmo, sofrem processos disciplinares, punições por conta disso,
mas o que a gente vê todos os dias é que militares que aderiram a esse movimento bolsonarista, ao golpismo, passaram impunes durante esses 4 anos, sabe? Então, acho que esse é um ponto assim que não é o título da reportagem, mas que é bem importante, assim. Bacana isso, né? Ou seja, o que você está dizendo, Igor, é que, de alguma maneira, a cadeia de comando incentivou esse golpismo ao não punir esses militares que, não de agora, não começaram no dia 8 de janeiro, vêm fazendo pregação político-partidária, o que é proibido, e até jogando contra as forças, né? Só para apimentar a nossa discussão, vou citar aqui uma outra reportagem que saiu publicada essa no Estadão, escrita pelo Marcelo Godoy, que é um especialista nessa área militar também, mostrando como um coronel da ativa, que trabalhava até outro dia no Gabinete de Segurança Institucional, junto com o general Heleno, né? O nome da figura é José Placídio. Ele simplesmente chamou o novo comandante da Marinha de prostituta, porque foi saudar e bater continência para o Lula, né? E até agora que se saiba, não aconteceu nada com José Placídio. Ele não está entre os presos, diferentemente dos que vocês encontraram aí, ele não está entre os presos, não é isso? E ele desafia o comando da Marinha a prendê-lo, inclusive, né? Ele Exatamente. fala literalmente isso, desafio a me prender. Pelo jeito, ele não foi preso. Então, acho que a mensagem que está sendo passada para a tropa é essa, de alguma forma, né? De que isso está liberado, né? O que é bastante grave, porque tem aquela frase famosa de quando a política entra no quartel, a disciplina sai pela outra porta, né? Então, acho que é meio nessa linha que a gente está vendo. Está muito Bom, difundido. Big, e aí como é que resolve isso daí? Como é que o Lula vai conseguir dar conta disso? Tem reunião essa sexta-feira com os comandantes das três forças e o ministro da Defesa, né? Como é que faz? Pois eu só fazendo um pequeno comentário, né? Como foi engraçado a coisa no Brasil, né? Não pode manifestar, isso que o Igor estava dizendo, né? Não pode manifestação política por um lado, né? Eu pego o caso da Fiesp. O SCAF estava lá com o Bolsonaro, foi candidato, aí podia. Aí entra o Josué, ele vai se reunir com o presidente. Não pode. Ele publica um manifesto pró-democracia, né? Ainda bem que foi pró-democracia. Não pode. E parece que entre os militares acontece um pouco isso, né? Não, política só se for a favor de um golpe, do Bolsonaro e tudo mais. Esse é um ponto que precisa ser ressaltado. É difícil resolver. Eu estou vendo os comentários, todo mundo falando, não, tem que ser firme, né? O Lula tem que ser firme, lembrar a todos quem é o comandante-chefe, que é ele e tudo mais. Mas isso é no vácuo, né? Isso é no vácuo. E a política não acontece no vácuo, ela acontece dentro das circunstâncias, ela acontece dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social. Dentro desse contexto, eu não acho tão simples de resolver essa questão. Seja por essa contaminação que as reportagens estão mostrando, né? Que o Igor, Marcelo Godoy e tantos outros colegas vêm mostrando em suas reportagens, a contaminação política das forças, que cresceu muito no governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, não basta lá bater no peito e dizer vou demitir todo mundo e troca tudo, quem manda aqui sou eu. Aliás, o ex-ministro da Defesa e ex-presidente do STF, Nelson Jobim, num seminário na Fundação FHC, fez uma posição que eu acho até muito contemporizadora, não sei se é para tanto, né? Dizendo, não pode haver perseguição, não lembro da frase aqui literal, mas era algo nessa linha, né? Não pode ir para cima deles com tudo, que isso pode fortalecer o bolsonarismo, se sair aí com uma caça às bruxas. A ideia é mais ou menos essa não vai ser bom. Talvez ele tenha contemporizado demais, mas é uma posição a ser ouvida, é muito importante. O Jobim conhece muito dessa área, tem muito respeito dos militares e é um interlocutor do Lula, como todo mundo bem sabe. Então, É um eu falei banqueiro. aqui, para tentar responder, eu acho que assim se resolve da seguinte maneira: o Lula não pode perder a autoridade, mas ele não pode fazer o mesmo jogo, não pode ser truculento, fazer o jogo do confronto, do conflito. Que os militares não sei, mas que os bolsonaristas talvez estejam desejando. Ô, Igor, vocês tentaram ouvir as Forças Armadas sobre essas prisões, sobre as manifestações. O que eles responderam? Com perdão, um gerador de lero-lero, assim, porque se fala muito, assim, a Marinha, que foi a que respondeu com um posicionamento mais
complexo, digamos assim, fala que existe a possibilidade de condutas serem enquadradas tanto como crime, como contravenção, falta disciplinar, mas que isso tem que ser avaliado no caso concreto, com amplo direito de defesa, para saber se seria o caso de uma punição para militares envolvidos, assim, o que me parece um posicionamento tanto quanto brando diante da situação. Agora, chama atenção, pelo menos para mim, a gente tem tido muito essa discussão de como, né, eventualmente punir esses militares e conter esse movimento. A gente não ouviu falar até agora do Ministério Público Militar, por exemplo, né, que é o órgão que, por direito, deveria lidar com a persecução de militares que cometem crimes. Assim. Então, a gente acaba ficando muito nessa cobrança com o governo federal, se vai fazer, se não vai fazer, mas a gente está num momento tão disfuncional que o órgão que existe para isso não tá, pelo menos não está se posicionando publicamente, o que me parece bastante grave também. Bom, até outro dia não era só a Procuradoria Militar que não fazia nada, né? A Civil tampouco. Mas agora parece que mudou um pouquinho, né? Em suma, não estavam sozinhos. Agora, e as outras forças responderam? Se deram ao trabalho? Não? O Exército não, que é o que tem mais militares na nossa lista, digamos assim, o Exército nem respondeu. E a Aeronáutica se limitou a responder que o militar que a gente encontrou não era mais militar. Assim, falou, esse cara entrou por serviço militar obrigatório, acabou o tempo dele e ele saiu no meio do ano. E é isso. Assim. O fato de dele ser um ex-militar, possível. Nesse caso, a gente não conseguiu avançar muito porque a gente não localizou rede social e tal, mas a gente sabe que o praxe desse tipo de envolvimento é a pessoa, inclusive, usar o fato de ter sido militar na militância extremista dela. Então, assim, sobre isso, nenhuma palavra. O fato desse cara estar lá como ex-militar da aeronáutica, participando de uma tentativa de golpe de Estado, não foi mencionado. Foi só esclarecido que ele não é mais membro do efetivo da aeronáutica. Acho que é importante a gente qualificar aqui as diferenças, né? Primeiro, que não são todos os militares que estão nessa do golpismo. Se fosse, a cúpula toda tivesse participando, teria havido um golpe, efetivamente, no domingo, dia 8 de janeiro, né? Eles tentaram e não conseguiram. Tem uma coisa que me chama muito a atenção na reportagem de vocês, Igor, que é um desses presos, que é um oficial da reserva, reformado, fala explicitamente que precisava ir para a rua, parar, trancar tudo, porque aí sim haveria uma GLO, ou seja, um decreto de garantia da lei e da ordem, que é a famosa intervenção militar que eles vêm defendendo já há anos, né? Desde faz uma década. Explica para a gente qual que era a estratégia, se dá para chegar a alguma conclusão baseado nisso que vocês apuraram. Na verdade, aí eu vou até me voltar um pouquinho, porque eu estou desde o dia da tentativa de golpe em grupos de Telegram, de extremistas, e assim, foi possível ver, inclusive, a reação deles quando houve a decretação da intervenção federal no Distrito Federal, porque parte deles confundiu com uma GLO e comemorou. Então, assim, isso era dito já no dia de que uma GLO seria um passo, um segundo passo para que esse golpe fosse consumado, né? E, assim, nessa publicação especificamente me chama a atenção porque ele escreve isso, de que era preciso causar desordem, causar o caos para que a GLO fosse decretada, e ele faz uma transmissão ao vivo de um vídeo na porta do quartel-general do Exército lá em Brasília, com uma outra pessoa, ele como se fosse entrevistando uma outra pessoa que defende isso e fala, inclusive, os generais já avisaram que é para ir para a Praça dos Três Poderes e tal. Assim, ninguém desmentiu isso, né? Isso é um discurso que está circulando o tempo todo. A gente vê essas correntes de desinformação citando que os generais falaram isso, que os generais falaram aquilo, e ninguém em nenhum momento vem a público desmentir, o que me parece estranho, assim. Porque se não é um posicionamento oficial do comando do Exército, por que ninguém desmente isso, sabe? Isso eu acho fundamental, Bombig. Eu acho que teria que incorporar na sua resposta, viu? Porque, afinal de contas, o Exército é contra, a favor ou muito pelo contrário em relação ao que aconteceu no dia 8, né? Porque com todas essas manifestações de oficiais, alguns da ativa, como esse que eu citei aí na matéria do Godoy, outros já reformados, como os que estão presos, como esses que o Igor encontrou junto com a Lula.
o Exército vai ficar calado, não vai tomar nenhuma atitude, vai falar tá tudo bem, esses caras aqui estão subvertendo a cadeia de comando, xingando o comandante da Marinha de prostituta, vão ficar impunes, não vão fazer nada a respeito? Não, eu entendo que o silêncio do Exército indica uma leniência, não tenho dúvida. Eu só acho assim, essas coisas de grupos, bolsonaristas, eu no lugar do Exército, como se fosse porta-voz da instituição, talvez dissesse, esses grupos não dá para a gente entrar e sair respondendo. Não, um cara escreve lá, o general vai dizer, entendo que como elemento de reportagem é importante, tem que reportar, e fortalece uma linha de investigação, mas entendo que a instituição também, nesse caso, seria complicado. Agora, os questionamentos formais da imprensa profissional, como que o Igor fez, como nossos colegas estão fazendo, como todo mundo está fazendo, esses deveriam ser respondidos, né? A imprensa está perguntando qual a posição de vocês sobre o que aconteceu. E aí me chama muita atenção também a maneira como o governo Lula vem tratando isso, né? Porque não teve um tapa na mesa do presidente até agora também pedindo explicação, né? Chama todo mundo aqui, vamos dar uma coletiva todo mundo junto e mostrar que estamos todos unidos e falar contra tudo isso. Então, é óbvio que esse silêncio eu entendo como uma leniência, mas entendo também que talvez não seja a hora, antes dessa reunião que está marcada para amanhã, de dar um tapa na mesa. O Lula dá um tapa na mesa, porque o Lula é um político muito hábil, muito experiente, e o Lula, ele está fragilizado. Muito forte democraticamente, muito forte como líder popular, muito forte como um presidente eleito com uma votação muito grande, né, e tal. Mas nesse embate não está fácil a vida dele, não. Ele sabe que a vida dele não está fácil, ele é um líder muito experiente, ele sabe negociar. Acho que ele está caminhando para um entendimento que não seja da demonstração pública do confronto. Ele está deixando isso mais para o Flávio Dino, para alguns auxiliares, né? O governo também não está calado, tem gente falando. Mas ele está quieto, mais quieto do que deveria, talvez, ainda que tenha dado entrevista ontem, tenha feito pronunciamento. E o outro lado está quieto demais, né? O ideal seria se os dois aparecessem e dessem esclarecimento, né? Mostrassem que estão juntos e o Exército, de fato, tomasse providências contra esse tipo de golpismo, né? Bom, tá passando do limite. A gente já até estourou o tempo aqui que a gente tinha reservado para esse bloco, mas eu acho que valeu a pena, porque afinal de contas vocês são dois e o tema é de extrema importância e tem muito interesse, mas chegou a hora de fazer a síntese. Então, vocês, por favor, me ajudem aqui a chegar nos 75 caracteres para responder a pergunta que, por enquanto, está sem resposta, que vamos lá repetir, como Lula vai acabar com o golpismo dos militares? Pode falar. Como é que eu tinha falado na primeira vez? Mostrando seu poder, mas sem tapa na mesa. Vou dar uma mudada aqui para... Mostrando o poder, mas sem dar tapa na mesa. E a gente está esquecendo de uma coisa, tá? É bastante importante. Tem muito corporativismo, hein, gente? Não podemos esquecer. Militar também paga conta, militar também come, militar também gosta de receber o seu salário. E o Bolsonaro ampliou loucamente o corporativismo dos militares. Tem militar a rodo, em tudo quanto é estrutura do governo, seja de polícia militar, seja da Marinha, seja do Exército, seja da Ativa, seja da reserva. Esse é outro ponto que o Lula tem que tomar cuidado. Se sair demitindo todo mundo e mexendo no bolso deles, não vai ser fácil. Esse é um ponto também muito delicado, não podemos esquecer disso. Não tem só ideologia nesse negócio. Quem imaginar que tem só ideologia nesse negócio, para mim vai ser ingênuo. O Igor, você avaliza aí esse mostrando o poder, mas sem dar tapa na mesa, no caso do Lula? Acho que sim. Eu acho que é esse equilíbrio aí que tem que ser buscado mesmo. Boa. Então, Marina, se vira para colocar aí 75 caracteres, a frase, e dando contexto, né? Porque eles falaram de um jeito, a formulação aqui cabe, mas está sem contexto, né? Não tem a pergunta junto para explicar. Então, Marina, por favor, resolva esse problema. Gente, antes de eu terminar, eu vou ler aqui algumas das respostas que chegaram para a gente de quem está nos assistindo. Então, o Danilo Sotério Rogério, a pergunta, né, era como é que o Lula faz para acabar com a participação dos militares aí no golpismo. A resposta dele não vai diminuir fingindo que eles não foram responsáveis pelo que aconteceu e eles vão ficar esperando a próxima chance. Marcelo C.F. Expulsão e prisão. Ele não tem diálogo. Maria Madalena Blum de Souza. Com diálogo, transparência e firmeza. Você vê que, por enquanto, cada um chutou para um lado aqui. Mel Oliveira.
Os militares têm que respeitar o comandante em chefe supremo escolhido pela maioria do povo, pelo voto. É vergonhoso o que estão fazendo. Já deu. Anne Gruber, processando os golpistas e afastando os que não reconheceram seu papel como membros de instituição de Estado sem politização interna. Juiz e militar não podem se manifestar politicamente. J.A. Camargo Neto, não vai. Vai aquietar os Oliva, mais para frente pode ser. Isso aqui está na Realpolitik. Vikkel van Amstel, este bate-papo é muito bom. Sempre recomendo aos amigos de norte a sul. Parabéns. Obrigado, Van Amstel. Em nome de cerveja, né? Topa Pensar, por Samuel Mendonça. Lula vai acabar com o golpismo não falando mais do Jair e governando. Se fosse tão simples assim, né? A Jana Diniz, que escreve da Bélgica, de Antuérpia. Boa noite, meus meninos favoritos. Feliz em ver Bombig. Ele faltou ontem. Hoje Kennedy é que faltou. Deve estar em outro trabalho. Muito axé para vocês. Tem axé na Bélgica também, viu? Sérgio Luiz, com emenda constitucional que prevê punição mais específica contra golpe de Estado e proibição de militares no Ministério de Estado da Defesa, ficando esses subordinados ao ministro civil. E a Rúbia Paula Oliveira, Bombig, concorda com você, tá? Então, a Marina, que não gosta de aparecer, mas é quem manda no programa de verdade, escolheu a seguinte frase para competir contra a frase de vocês, que é a frase do Danilo Sotero Rogério. Lula não vai combater o golpismo dos militares, vai diminuir fingindo que eles não foram responsáveis pelo que aconteceu e eles vão ficar esperando a próxima chance. Então, assim ficou montado a nossa enquete, com o público dizendo que o Lula não vai e vocês tentando serem ponderados, mostrando o poder, mas sem dar tapa na mesa. Igor, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, continue nos ajudando aqui no Análise da Notícia, trazendo mais notícias para a gente analisar. Muito obrigado, Toledo, Bombig, só chamar, a gente está à disposição. O Igor ficou no visual botânico, né? Deu uma cara mais meio ambiente aqui para o programa. Sustentável, né? Tá certo, né? Eu gostei, o que eu mais gostei é que a camisa combina com o vaso. Exatamente. Vocês não estão vendo no enquadramento, mas no enquadramento um pouco maior tem um vaso que é inspirado na camisa do Igor. Parabéns, muito obrigado, viu? Valeu, gente, obrigado. Muito bom. Então, agora eu tenho que voltar aqui para o nosso roteiro, para eu saber